Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A nossa saudação fraterna aos presentes aqui na cripta da Catedral Diocesana de Tubarão e aos que nos acompanham através da Super Rádio Tubá e a TV Tubá, canal 20 da TV a cabo, para a bênção da saúde. Conduz esse momento de oração Padre Anselmo Puz. Iniciemos cantando Bendita e Louvada Seja. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também na terra louvemos a Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, para esse momento de prece, de oração, de louvor, de nos colocarmos bem perto de Deus. De coração queremos acolhê-los, todos que vieram aqui à Catedral. Também a você que nos acompanha através da TV Tubá, também a nossa saudação. E a saudação a todos que nos acompanham, rezam conosco através da Rádio Tubá. A você, querido ouvinte, a nossa saudação, a nossa acolhida. E neste primeiro momento, irmãos e irmãs, na nossa caminhada para a Páscoa, nós sempre devemos aprender a ouvir o que Jesus nos ensina. É isto que nós queremos aprender primeiramente. A primeira grande bênção na nossa vida é quando a gente ouve e acolhe a palavra de Deus. Esses são os melhores amigos de Jesus e de Deus. Por isso, preparemos o coração para acolher a sua palavra. Cantemos aclamando esta palavra. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fechei os corações como em Meriba. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço.
E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Poderão assentar-se, queridos irmãos, irmãs, queridos radiovintes, amigos da TV Tubá. Queremos acolher, vejam, uma coisa que Jesus, ele está diante dos judeus. Ele afirma e dizendo, como nós ouvimos, aquele que obedece à palavra de Deus não morrerá nunca. Veja que notícia boa. Aquele que ouve a minha palavra com em prática não conhecerá a morte. Não quero me referir à morte física. Mas aí começou um grande alvoroço. Eles começaram, como? Quem é esse? Agora sabemos que ele está louco. Agora nós sabemos quem é ele para dizer: Abraão morreu, os profetas morreram, e quem é este? Vem com esta doutrina dizendo: quem se permanecerdes na minha palavra, né, se ouvirdes a minha palavra e nela permanecerdes, não morrereis. Então, esta verdade que nós acabamos de ouvir, e ele pergunta assim: quem é este que nos ensina vida após a morte? Quem é esse que nos anuncia uma vida que não tem fim? E ele mais diz: é alguém que fala por si, é alguém que está fazendo sensacionalismo, é alguém que está falando em seu nome? Não. Quem é esse? Aí as pessoas começam a olhar, e Jesus começa a afirmar, dizendo: olha, eu vim do Pai, eu conheço o Pai. Da intimidade, porque Jesus é filho de Deus, Jesus também é Deus. Por isso ele vai ensinando. E não há como olhar para Jesus e não ver Deus presente nele. O Pai dá testemunho dele. Se nós olharmos várias vezes na Escritura, lá quando Jesus estava no Jordão, foi batizado, e quando o céu se abriu, o Espírito apareceu, e a voz que dizia: este é meu filho amado, escutai-o, nele coloco o meu carinho. Agora mesmo na quaresma, quando foi o segundo domingo da quaresma, quando Jesus no alto da montanha, ele se transfigurou diante de Pedro e mais alguns discípulos, o que ele dizia? Este é meu filho amado, no qual coloco o meu carinho. Então o próprio Pai glorifica a Jesus, mesmo Jesus passando pelo caminho da morte na cruz, na sua ressurreição, o próprio Jesus é glorificado como Deus. Jesus é Deus, não é um revolucionário, um líder carismático, um ser iluminado que ensina a caridade. Ele é homem de Deus e Salvador. É esta verdade que nós queremos também acolher e sempre termos presente no coração.
E como é bom saber disto, saber que nossa fé cristã, ela está depositada num lugar certo, nós estamos no caminho certo, a quem nós devemos seguir, que nós devemos obedecer, que nós devemos fazer, saber que o nosso coração está colocado nas doces e eternas promessas do Salvador, saber assim como ele disse para aqueles líderes judeus, crer é viver eternamente. Você se lembra um domingo no diálogo lá, quando Jesus foi lá na casa de Marta e Maria e Lázaro havia morrido? E naquele diálogo, Maria, se tu creres, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo que estiver morto, viverá. Então, é nesse sentido que nós queremos, mesmo depois da morte, é vida em abundância, vida que começa aqui, mas que será intensa na eternidade. Então, queridos irmãos e irmãs, nós viemos pedir a proteção, a bênção. Mas a maior bênção que a gente pode ir para casa, para viver a nossa religião, viver a nossa fé, é a gente saber destas verdades. Às vezes a gente se pergunta, o que eu tenho que fazer? É obedecer Jesus. Quem obedece Jesus é uma pessoa realizada, feliz. Ela encontra o caminho certo. Tem quantas coisas que às vezes nos entristecem, tiram a alegria de viver. Por quê? Falta Deus, falta confiança em Jesus. E a bênção é a gente estar no coração de Jesus. É isso que nós estamos acompanhando. E nós percebemos, o que fizeram no final do Evangelho os conterrâneos de Jesus, os judeus? Eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. A gente pensa, que gente malvada, que gente sem noção, vão jogar pedras em Jesus. Ou às vezes a gente olhando, mas como eles chegaram ao ponto de matá-lo e pregando-o numa cruz? Isto acontece quando nós não obedecemos os mandamentos, não vivemos a palavra de Deus, quando nós nos deixamos seguir pelo caminho errado, pelo caminho do mal, da perversidade, de tantas coisas que atrapalham a nossa vida. E Jesus hoje, Ele vai nos ensinando. Ele não disse coisas muito difíceis, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E mais, ele disse assim também, em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Guardar a palavra, às vezes uma pessoa entendeu, pegou a Bíblia e guardou bem lá na gaveta. Eu estou guardando a palavra de Deus. Não é nesse sentido guardar e botar na gaveta, guardar. Não é nesse sentido. Mas guardar a palavra de Deus é viver isto, é colocar isto em prática. Nossa Senhora, nós estamos no ano mariano, lembrando os 300 anos que Nossa Senhora apareceu lá aos pescadores. A Nossa Senhora, ela foi a primeira que soube viver, guardar, como dizia assim, quando acontecia alguma coisa, quando ela estava vendo Jesus falar, quando aconteciam os grandes milagres, quando mesmo ela aos pés da cruz, que nós vamos ver semana que vem, nós vamos participar da Semana Santa, ela guardava no seu coração. Tudo aquilo que a gente guarda no coração, aquilo é muito importante. Aquilo que a gente não guarda no coração, entra no ouvido, sai outro e vai para os ventos, vai embora. E aquilo do coração, ela faz vida. Então, nesta tarde,
Hoje nós queremos então nos colocar sempre diante da grandeza, da bondade, do amor de Deus e pedir a bênção maior, que nós sempre possamos ser amigos de Jesus, amigas, e viver a palavra de Deus. O mundo, tanta gente vive, cada um como quer, aí não dá certo. Aí o mundo fica de uma forma que não dá para viver bem. Então, nós queremos esta proteção de Deus, queremos a proteção de Jesus. E agora eu convido, vamos ficar de pé. Nós abençoamos, nós trazemos muitas coisas que nos lembram de Deus, que nos fazem aproximar mais de Deus e de sua vontade. E hoje nós queremos abençoar terços que rezamos o terço, imagens de santos que nos lembram de Nossa Senhora, os santos, os anjos que nos protegem. Nós também queremos às vezes crucifixo, medalhas, correntinhas que colocamos para serem protegidos, e também daquilo que nós usamos no dia a dia. Às vezes nós precisamos abençoar uma roupa, às vezes a comida ou a água que nós tomamos, aspergimos. Então nesse momento nós queremos colocar todos esses objetos, todos esses insígnios de nossa devoção diante de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, esta nossa oração. E chegue a nós o nosso clamor. Ó Deus, Pai, Criador de todas as coisas, fonte de graças e prêmio dos santos, atendei as nossas orações, derramai sobre esses objetos a vossa santa bênção. Fazei que todos quantos os usarem, em vosso santo nome, recebam vosso auxílio, a vossa proteção. Que todos os males e perigos sejam afastados da vida destes nossos filhos e filhas, de seus lares, de seu trabalho. Receba o maior bem que sois vós, vossa graça, o vosso amor e a vossa palavra. Isto vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Salvador, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Também vamos rezar pelas nossas famílias. E as famílias, falando em família, lembramos da casa onde moram as famílias, onde nós moramos, onde cada um de você mora. Vamos pedir que Deus proteja, abençoe, deixe livre, de modo especial, das brigas, das discórdias. Também vamos pedir a bênção para a casa do vizinho e da vizinha, né? Quantas vezes a pessoa diz assim, ó, eu não gosto da minha vizinha, do meu vizinho, ela é invejosa, ela quer as minhas coisas, ela... Não é assim também? Tem. E como é ruim, eu tenho que deixar a janela fechada deste lado, porque a vizinha me observa e assim por diante. Vamos rezar por todos, para que haja paz. Não existe nada melhor. Sabe qual é o parente mais próximo da gente? Às vezes não é aquele parente de sangue, mas é o vizinho. Na hora dos apuros, quem que a gente tem que ir no socorro? Quem que a gente vem buscar e acudir? Não é o vizinho? Não dá tempo para chamar o parente que mora em outra cidade. É o vizinho que mora ali. Então nós vamos pedir a bênção das nossas casas, dos apartamentos, né? Hoje muita gente mora em apartamentos. Vamos pedir que Deus proteja e abençoe. Oremos. Abençoai, Senhor nosso Deus, as casas onde moram estas famílias, que nelas sempre reina a justiça, o amor, a paz. Afastai das casas toda a discórdia, egoísmo, doença e todo tipo de mal. Fazei de vossos lares uma experiência do céu antecipado, pela acolhida, a alegria, pelo amor, pelo perdão, pelo diálogo e o apoio mútuo.
Dignai-vos, Senhor, abençoar e santificar nossas casas. Sede nelas seu principal habitante e protetor. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos nos dirigir à nossa querida mãe, pedindo a bênção. Depois nós vamos abençoar a água que nós vamos ser aspergidos e abençoar também as crianças que estão aqui e aquelas que as mães acompanham. Nós dirigimos olhando para esta imagem da mãe de Jesus e juntos cantemos: dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção. Com a presença da Mãe de Jesus nos abençoando, nos elevando a seu Filho Jesus, ela intercedendo por nós, nós vamos então primeiramente abençoar a água, essa que está sobre o altar, que vamos aspergir, e aquela que também cada um está segurando, pode pegar as garrafinhas, os recipientes onde estão a água, para serem abençoadas. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos pecados, alcançar a proteção divina contra toda doença, a cilada dos inimigos. Concedei, ó Deus Pai de bondade, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora nós vamos abençoar, pedir a proteção, a bênção para todas as crianças. Aqui as mães trouxeram com muita alegria, com muita fé. Quantas crianças que estão aqui presentes, né? Aqui na cripta. Vamos pedir, e também muitas mães que estão em casa, as crianças que estão nas creches, estão nas escolas. Que bom quando as crianças no colo da mãe e da mãe aprendem as coisas de Deus. É bom a mãe ensinar no coração, no colo, as crianças a falar de Deus, falar da bondade, da proteção. Por isso rezemos pedindo a proteção por todas as crianças. Senhor Jesus, abraçaste as crianças que vos eram apresentadas, impondo-lhe as mãos, abençoaste, dizendo: deixem vir a mim os pequeninos, não os afasteis, pois dele é o reino dos céus. E seus anjos contemplam sem cessar a face do meu Pai. Considerai a inocência das crianças, também a devoção de seus pais. Dignai-vos abençoá-las hoje por nosso intermédio, a fim de que elas sempre cresçam em vossa graça e misericórdia. Tenha o gosto de vós, vos ame e guarde os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. E nós, antes da nossa bênção final, a bênção da saúde, como nós estamos também no espírito de Quaresma,
caminhando para a ressurreição, caminhando para a vitória de Cristo. Nós vamos ficar agora em pé, cantarmos uma estrofe, Vitória tu reinarás. Está no nosso livro de cântico, no número 213. Cantemos. Vitória, Tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. E agora, um momento muito especial, a bênção da saúde, a saúde do corpo, a saúde espiritual, a saúde da alma, tirar a doença do pecado, dos males que trazem tanta tristeza e tanta mágoa em tantos corações. Peçamos, Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, vós que conservais a vida de todo o universo, livrai-nos de todos os males do corpo e do espírito. Concedei-nos o dom da saúde plena e uma repleta de alegria e disposição para fazer o bem. E hoje, nesse momento de nossa celebração, especialmente vos suplicamos por vossos filhos e filhas que se encontram doentes, que se acham aqui conosco, aqui na catedral, ou em suas casas, ou no hospital. Por todos vos rogamos. Visitai-os em seu leito de dor, sede seu consolo em toda aflição. Dai-lhes o conforto de vossa santa bênção e reacendeis em seu íntimo a esperança de viver. Isto vos pedimos por Jesus Cristo, que curou os doentes, cheio de compaixão. Vinde todos que estáis cansados, abatidos, eu vos darei alívio. Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Então já vamos receber a bênção e sermos aspergidos. Só gostaria de lembrar que na próxima quinta-feira, é quinta-feira santa, nós não teremos a bênção, né? De manhã estão convidados, venham quinta-feira santa às 9 horas da manhã, na catedral tem a missa muito importante, a bênção dos santos óleos, onde todos os padres da diocese, juntamente com o bispo, vão estar. É uma missa muito importante, bonita. Venham, todos estão convidados para vir. Quem sabe, às vezes vocês pensarem em vir à tarde a bênção, venham de manhã, venham para esse momento especial. Também quinta-feira santa é o dia do lava-pés. É o dia que Jesus rezou a primeira missa dele, a instituição da Eucaristia e também dos sacerdotes. Então, quinta-feira à noite, nós teremos aqui na catedral, às 7h30, começa toda a celebração. E cada um que mora em outras paróquias aqui da cidade, né? Com certeza cada paróquia tem esses momentos. Vamos participar bem da Semana Santa, com muito amor, com muita fé, tudo aquilo que Jesus fez e faz hoje para a nossa salvação. E na semana que vem, sexta-feira santa, à noite também, nós teremos a solene procissão do Senhor morto com a Senhora das Dores, acompanhando a Mãe de Jesus, a tradicional procissão. Então todos estão convidados, isso é semana que vem, não é amanhã, tá? Semana que vem. Então, tudo isso são momentos importantes da nossa fé, da nossa devoção. E peçamos então que Deus, cada um no seu íntimo, cada um peça agora: Senhor, me cure, me ajude, me abençoe, me proteja. Cada um sabe da sua necessidade e Jesus, que vê o coração de cada um, irá abençoar. O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós.
pela imposição de minhas mãos sacerdotais, pela intercessão da Mãe de Jesus, Senhora da Piedade, São José, seu esposo, todos os santos e santas de Deus, desçam sobre vós as bênçãos do céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Enquanto nós vamos ser aspergidos, nós vamos cantar pela Virgem Dolorosa. Cantemos nos sentindo perto da Mãe de Jesus. Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-nos, bom Jesus, perdoai-nos, bom Jesus, a morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador, pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-nos, bom Jesus, perdoai-nos, bom Jesus, com a cruz carregado, A Super Rádio Tubá e a TV Tubá, canal 20 da TV a cabo, acabou de transmitir desde a cripta da Catedral Diocesana de Tubarão a bênção da saúde. A todos, muito boa tarde e até a próxima semana, nesse mesmo horário, se Deus assim nos permitir. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas.